nossa aula de hoje será sistema digestório, tema que a gente já vem trabalhando aí há alguns dias, há algumas semanas aí, na resolução de algumas atividades. E eu resolvi gravar essa videoaula para vocês, para auxiliar, tanto tentar tirar algumas dúvidas de vocês que já tiveram, quanto também auxiliar na resolução das próximas atividades. Fica mais fácil o entendimento de vocês acerca das atividades, ter um recurso a mais além daqueles textos que a gente envia. Então hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre a estrutura, a função e o funcionamento desse sistema, como quais os órgãos que formam ele, qual a função desse sistema para o organismo humano e como ele atua na realização dessa função. Então, com relação ao sistema digestório, ele é formado como todo sistema, ele é formado por um conjunto de órgãos. Nesse caso, ele fazem parte do sistema digestório a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o grosso. Aqui vocês podem ver uma imagem onde ela traz esses órgãos que compõem esse sistema digestório. E além disso, o sistema digestório ainda contém alguns órgãos que a gente chama de órgãos anexos. O que são esses órgãos anexos? São órgãos que pertencem a outros sistemas do corpo humano, nesse caso ao sistema endócrino, que é o sistema de glândulas do nosso corpo. E esses órgãos, eles vão atuar em conjunto com alguns órgãos do sistema digestório para auxiliarem aí na realização das suas funções. Né? Então são exemplos de órgãos anexos ao sistema digestório: as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. A gente vai estudar um a um desses órgãos aqui, entender a sua estrutura e sua função dentro do sistema digestório. Com relação à sua função, o sistema digestório ele é o sistema do corpo humano responsável por separar os nutrientes dos alimentos para que esses nutrientes eles sejam absorvidos e assimilados pelo nosso corpo. Então, a gente já estudou que os nutrientes eles são substâncias presentes nos alimentos, né? Isso que o organismo humano ele pode utilizar para crescer, se manter vivo ou para reparar algumas partes machucadas, certo? Dependendo aí do tipo de nutrientes. Uma vez que a gente viu que os nutrientes eles variam de alimento para alimento e também variam em função. Os nutrientes eles podem desempenhar funções diferentes no nosso corpo. E aqui nós temos alguns exemplos de funções desempenhadas pelos nutrientes. Certo? Então eles podem desenvolver funções energéticas, que é o exemplo dos carboidratos, podem desenvolver funções plásticas, que nesse caso eles atuam como fazendo parte da composição de algumas estruturas do corpo, e podem atuar também como reguladores, que são o caso das vitaminas. Nesse caso, eles regulam algumas atividades do nosso corpo. Então, a função do sistema digestório, no geral, vai ser separar esses nutrientes dos alimentos e assimilá-los ao nosso corpo para que eles possam desempenhar essas funções, ou energética, plástica ou reguladora. Para isso, esse sistema ele vai realizar essa função através de 4 etapas distintas. São elas: ingestão, digestão, absorção e eliminação. A ingestão, ela consiste em levar o alimento até a boca, mastigá-lo e engoli-lo. Então é todo esse processo aí, desde o momento em que a gente coloca o alimento na boca, mastiga e engole, certo? É a etapa da ingestão. A partir desse processo, o alimento ele vai passar por etapas, por uma etapa chamada de digestão. E a digestão, ela consiste em quebrar esse alimento em pequenas estruturas, ou seja, transformar o alimento nos nutrientes no geral, para que essas substâncias elas possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Então, ela vai consistir em você pegar o alimento, quebrá-lo em estruturas pequenas que possam ser absorvidas pelo corpo. O processo de digestão ele pode ser física ou mecânica,
que nesse caso ele consiste em movimentos mecânicos mesmo, como por exemplo a mastigação, que vai consistir na quebra do alimento, como também ela pode ser de forma química, através da atuação de algumas substâncias aí no decorrer do tubo digestório que vão quebrar os alimentos em pequenas estruturas. Tem a digestão mecânica, que vai quebrar o alimento em pequenas estruturas, e a digestão química, que vai quebrar essas estruturas em unidades menores ainda, para que possam ser absorvidos. Então aí nós temos esses dois tipos de digestão, ela pode ser mecânica ou química. E a partir do momento que o alimento ele é digerido, como eu já falei, quebrado em substâncias pequenas, ele passa a ser absorvido. E essa consiste na terceira etapa da atuação do sistema digestório, que é a passagem dos nutrientes para a corrente sanguínea, certo? E distribuição destes para todo o nosso corpo. Então você tem primeiro a entrada do alimento no nosso corpo, a quebra desse alimento em estruturas pequenas e a passagem dessas pequenas estruturas para o nosso sangue e distribuição para todo o nosso corpo. Essa passagem dos nutrientes para o sangue e distribuição pelo corpo é o que a gente chama de absorção. E por fim, nós temos a eliminação daquelas substâncias que não foram digeridas e nem absorvidas pelo nosso organismo. Então, o primeiro órgão do nosso sistema digestório, aí seguindo essa sequência do momento em que ele é ingerido até o momento em que ocorre a evacuação, primeiramente o primeiro órgão que a gente tem é a boca. Na boca a gente pode encontrar algumas estruturas, aqui nós temos uma imagem aí da boca, certo? Todo o formato. Nós podemos encontrar a língua. A língua ela vai ter a função de tanto de sentir o sabor dos alimentos, quanto de envolver esses alimentos na saliva. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos vários pontos aqui na nossa língua e cada pontinho desse é responsável por sentir um determinado sabor, doce, amargo, salgado, certo? E na boca também é onde ocorre a distribuição da saliva, que é um líquido produzido aí, liberado na nossa boca pelas glândulas salivares. E esse líquido ele vai ser responsável por molhar e amolecer os alimentos, além de garantir já a digestão de algumas substâncias, como por exemplo do amido, uma vez que a saliva ela contém uma enzima digestiva chamada de petialina. E além disso, nós temos aí na boca também, para entender essa estrutura, os dentes, que têm a função de triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, né, para que eles possam ser absorvidos. Então aqui na boca a gente já pode ver que ocorrem dois tipos de digestão. A química, por meio do amido, que é realizada por determinadas substâncias aqui do corpo, e também a digestão mecânica, que é realizada pelos dentes. Aqui na boca é importante vocês entenderem também que a partir do momento em que o alimento ele vai se movimentando no tubo digestório, ele vai recebendo nomes diferentes, certo? Ele vai se transformando e recebendo outros nomes. No caso da boca, a partir do momento que o alimento ele é ingerido, quando ele é misturado à saliva, certo? Quando tem a mistura do alimento com a saliva, a partir daí a gente não chama mais de alimento, certo? Então o alimento mais a saliva ele é transformado em bolo alimentar. Da boca o alimento ele é direcionado, levado para as outras partes do tubo digestório e após a boca ele atinge a faringe. A faringe ele é um órgão, né, que faz parte tanto do aparelho digestório quanto do aparelho respiratório. Ele apresenta aí de 12 a 13 centímetros de comprimento e ele tem um papel importante aí na atuação desses dois sistemas. Acontece o seguinte, que antes que o alimento chegue ao próximo órgão,
ao estômago, ele tem que ser direcionado ao esôfago, que é um órgão que a gente vai falar aqui mais para frente. Porém, aqui nessa região, existem dois tubos, como vocês podem ver aqui, onde eu circulei. Um é o esôfago, que é esse aqui. E o outro é a traqueia, que é um tubo que é conectado aos pulmões, por onde passa o ar que nós respiramos. Quando o alimento é direcionado para o esôfago, ele corre o risco de cair aqui na traqueia, certo? Então, para evitar isso, nós possuímos essa estrutura chamada de faringe. Okay? Então, a faringe ela vai impedir que o alimento ele caia na traqueia, ou seja, ela vai direcionar o alimento para o esôfago. Então, como vocês podem ver aqui, através da epiglote, a faringe ela evita que o alimento que o bolo alimentar ele passe para as vias respiratórias. Certo? Ela vai direcionar o bolo alimentar aí para o esôfago. Aqui vocês podem ver um filme de como que ocorre a atuação dessa estrutura aqui no sistema digestório. Então, o alimento aí ele sendo ingerido, triturado pelos dentes, misturado com a saliva e através da língua, tudo que a gente falou até agora. E a partir daí é transformado em bolo alimentar e direcionado ao longo do tubo digestório. Chega nessa região através da epiglote, a faringe ela impede, tampa aqui a entrada da traqueia e direciona o alimento para o esôfago, impedindo que o mesmo caia nas vias respiratórias. Passou aí dessa região, o alimento ele vai ser direcionado para o esôfago, que é um tubo longo e delgado, possui cerca aí de 25 centímetros, e ele atua por meio de movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? São movimentos involuntários realizados pelos músculos que compõem os órgãos do tubo digestório. Não apenas por esses órgãos, os movimentos involuntários eles podem ocorrer em vários órgãos do nosso corpo, mas no caso desses movimentos realizados pelo tubo digestório, a gente chama aí de movimentos peristálticos, e eles são responsáveis por movimentarem o alimento aí ao longo do tubo digestório. Okay? Então, para que o bolo alimentar ele chegue aqui no estômago, ele vai ser direcionado por meio dessa estrutura muscular que a gente chama de esôfago. Não é um tubo oco, certo, gente? Ele é um tubo formado por músculos e nervos e tecido nervoso. Então ele vai meio que agarrar esse bolo alimentar e vai levando através de contrações desses movimentos peristálticos, ele vai direcionando o bolo alimentar até o estômago. Certo? Então aí ele tem a função de levar o alimento triturado, no caso o bolo alimentar, até o estômago. O estômago é um órgão que tem uma forma de bolsa ou de saco. Nesse caso ele tem uma capacidade para armazenar até cerca de 2 litros aí. E ele é revestido por uma mucosa protetora, que como a gente pode ver aqui, uma das funções desse órgão é produzir o suco gástrico, que é formado por água, ácido clorídrico e enzimas digestivas. Tá aí a importância desse revestimento por uma mucosa protetora, uma vez que existe uma grande quantidade de ácido aí nesse órgão. Então, quando o bolo alimentar chega aqui, esse órgão ele começa a se contrair e misturar o bolo alimentar a esse suco gástrico, para que ocorra a digestão de alguns nutrientes, como por exemplo as proteínas. A partir do momento que ele é misturado, certo? Onde a gente tem a mistura do bolo alimentar com esse suco gástrico do intestino, do estômago aí, o
bolo alimentar agora ele passa a ser chamado de quimo, certo? Que é o bolo alimentar mais o suco gástrico do estômago. A partir do estômago, o alimento, através dos movimentos peristálticos, ele é direcionado para uma estrutura chamada de duodeno. O duodeno, ele representa ali os 25 centímetros iniciais do intestino delgado. E ele tem como função completar a digestão de alguns nutrientes que não foram digeridos até então. A gente viu que na boca ocorre a digestão do amido, no estômago ocorre a digestão de algumas proteínas, por exemplo, carne, que a gente se alimenta. Porém, existem algumas substâncias que, por exemplo, os óleos, óleos vegetais, lipídios, que a gente se alimenta, gorduras, elas não são digeridas nem na boca nem no estômago, elas são digeridas apenas aqui no duodeno. Por quê? Conectado ao duodeno, nós temos algumas glândulas, aqueles órgãos anexos que a gente falou lá no começo: pâncreas, fígado e vesícula biliar. O fígado aqui, por exemplo, ele vai produzir uma substância emulsificadora de gorduras, o que é isso? Uma substância que consegue quebrar as gorduras, como por exemplo o detergente, né? Converter a gordura em substâncias bem pequenas que possam ser digeridas. E vai armazenar essa substância em uma bolsinha chamada de vesícula biliar, certo? Então o fígado produz a bile e armazena aqui na vesícula biliar. Essa substância ela vai ser liberada aqui no duodeno e vai promover a emulsificação das gorduras, certo? A quebra das gorduras para que elas possam ser absorvidas. Além disso, a gente tem também conectado a esse órgão aqui o pâncreas, que tem a função de produzir o suco pancreático e a insulina. A partir daí, por meio dos movimentos peristálticos, o alimento ele é direcionado ao longo do tubo digestório até atingir aqui o intestino delgado. Esse órgão ele é dividido em três partes: o duodeno, que a gente já falou, jejunum e íleo. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros aí de diâmetro e apresenta no seu interior algumas estruturas chamadas de vilosidades e microvilosidades. São ramificações internas aí do intestino que tem como função aumentar a área de contato entre a parede do intestino e os alimentos para aumentar a absorção, garantir aí um aumento na absorção dos nutrientes. Então, a função desse órgão vai ser produção do suco entérico e a absorção dos nutrientes, uma vez que cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre aí nesses órgãos, certo? Os outros 10% ele ocorre tanto no estômago quanto também no intestino grosso, que a gente vai falar mais para frente. Aqui no intestino já ocorre a mistura do quimo com o suco pancreático, suco entérico e a bile. E nesse caso, a gente deixa de chamá-lo de quimo e aquele alimento que foi ingerido agora recebe o nome de quilo. O quilo ele vai ser direcionado por meio de movimentos peristálticos para o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em 4 partes principais: o seco, o colo, o reto e o ânus, né? Ele mede cerca também aí de 6,5 centímetros de diâmetro e cerca de 1,5 metros de comprimento, 1,5 metro aí de comprimento. A principal função desse órgão vai ser a absorção de água e sais minerais e também a formação das fezes. Então é no intestino grosso onde ocorre aí a formação das fezes, onde acontece a maior absorção de água e também já onde começam a ser preparadas aí as substâncias que não foram absorvidas, elas começam a ser preparadas para serem evacuadas do nosso corpo. Uma questão importante da gente abordar aqui é com relação a essa absorção de água. Se quanto mais tempo o quilo, vocês lembram aqui que é o quimo,
associado ao suco pancreático, suco entérico e a bile. Quanto mais tempo o quilo, ele passar armazenado aqui no intestino grosso, ou melhor, quanto mais tempo as fezes passarem armazenadas aí no intestino grosso, quanto mais tempo levar para que a gente possa evacuar as fezes, mais rápido, mais duras elas ficam, certo? Mais elas endurecem. Por quê? Porque esse órgão, como a gente viu, ele é responsável pela absorção de água. Então, a partir do momento que essas substâncias elas ficam armazenadas aqui, ele vai absorvendo água e vão endurecendo. Então era praticamente isso que eu queria aí passar para vocês. Espero que a gente consiga auxiliar aí, possa sanar as dúvidas de vocês com relação às atividades. Serão enviadas mais algumas atividades com relação a esse tema para vocês. Vocês podem utilizar essa aula para tirar algumas dúvidas. E também não deixem de entrar em contato pelo WhatsApp, que é o nosso outro meio de comunicação, onde a gente pode estar discutindo o que eu trouxe aqui na aula e tirando algumas dúvidas a mais aí de vocês que aparecerem.